Hoje, a MRV tem 5 linhas de produto. E isso faz com que eu tenha mais alternativas dentro da cidade. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Nosso share, normalmente, ele flutua ali entre 20% e 25% das vendas do Minha Casa Minha Vida. A gente não tem tanta concorrência aqui no mercado. No DF, a gente tem uma dificuldade por conta de legislação. O tamanho da unidade lá é obrigatoriamente 45 metros quadrados. Eu não consigo reduzir. Então, quando a gente fala de uma habitação de interesse social com 45 metros quadrados, é grande. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho a satisfação de recebê-la aqui, ela que é arquiteta e urbanista. Ela já atua no segmento imobiliário há quase 10 anos, entrou como trainee na MRV, depois passou pela Rodobens, RNI, que retornou à MRV em 2020, onde hoje atua como gestora de desenvolvimento imobiliário em Goiás e no Distrito Federal. Então seja muito bem-vinda, Heloísa Salgado. Obrigada. Hoje a gente vai tratar aqui sobre alguns temas muito importantes para o nosso setor, dentre eles a atuação da MRV nesses dois mercados de Goiás e do Distrito Federal, qual que é a representatividade desse mercado no Centro-Oeste frente ao mercado nacional, diferenças e desafios desses mercados e também desafios de legislação que a gente tem no nosso setor. Mas antes, Heloísa, queria começar ouvindo um pouco sobre a sua história. Você está com 33 anos, não é isso? 33 anos. E já há quase 10 anos no nosso segmento. Fala um pouco sobre a sua história, como que percorreu durante esse período. Bom, quase... A MRV me formou, né, como profissional. Então, tive experiências. Logo que eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu nunca quis seguir... montar um escritório de arquitetura. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria entrar numa grande empresa e me desenvolver ali dentro. Então, construir essa carreira era importante para mim. Então, eu entrei na MRV como trainee, num momento conturbado aqui, que eles tinham acabado de reestruturar toda a regional, na época era só Goiás, e acabou que eu cheguei até a não completar meu programa de trainee. O pessoal me ligou e falou assim: Heloísa, precisamos de você antes. Então, normalmente o trainee tem todo um job rotation completo. E aí eu falei, estamos aqui dentro, vamos embora e vamos fazer o que precisar fazer. Mas quando você entrou em qual área da empresa? Eu entrei, eu já sabia que eu ia entrar no desenvolvimento imobiliário e que eu ficaria aqui em Goiânia. Eu sou daqui, né? Então eles buscaram alguém na época que também fosse daqui, que ficasse aqui em Goiânia depois. Então eu já entrei no mesmo departamento que eu estou hoje. E aí foi muito interessante porque eu consegui construir e entender tudo, né? Então, do trainee, virei analista sênior, virei coordenadora. Depois tive essa saída para a RNI e voltei para a MRV, mas o início, para mim, eu entrei cuidando de legalização. O que você aprende na faculdade sobre legalização? Absolutamente nada. Nada. Então, assim... foi um período de muito conhecimento, de estudar muito legislação. Então, assim, na faculdade todo mundo fala assim, nossa, principalmente urbanismo, né? Ninguém gosta de urbanismo. Hoje eu sou apaixonada por urbanismo, apesar de não atuar nem como arquiteta, nem como urbanista. Eu falo que o que a gente faz, o que a gente estuda hoje é muito mais voltado para o urbanismo, né? Então... estudar plano diretor, lei de vazios urbanos. Me apaixonei por isso. Comecei a legalizar os empreendimentos. Então, no início, éramos poucas pessoas ali no departamento. Então, fazia de tudo, né? Como que estava a atuação da MRV nessa época aqui em Goiás? Olha, Manuel, eu vou saber poucos números para te falar, porque vamos pensar que eu tinha 24 anos.
eu não sabia nem como que era a legalização, muito menos o tamanho da empresa, proporção a proporção disso, né? Então, entender isso... Então, vamos pensar que quem já fez legalização alguma vez na vida sabe o quanto de problema tem. Então, assim, era muita coisa, muita informação junto, mas para você ter uma ideia de, vamos falar assim, de land bank... Goiás sempre teve um land bank grande. Então, a gente tem um land bank de aproximadamente 15 mil unidades. Que elas, claro, não são as mesmas lá de trás. A gente vai lançando... Tem grandes complexos, então... Aí, por que não lançar 15 mil unidades ao mesmo tempo? Não faz sentido, depende da região da cidade. Alguns são complexos, então complexos maiores... Vou lançar todos ao mesmo tempo? Não faz sentido. Então... Era um volume muito grande de trabalho, em como atuar e legalizar tudo aquilo, né? Então, na época, eu cuidava da legalização de Goiânia e Aparecida, depois cuidei um pouco de Anápolis também. Fui para Palmas, cuidar da legalização de Palmas. Eu acho que essa experiência... a gente pensa, né? Legalização, cada cidade tem a sua. Sim, de fato, cada cidade tem a sua. Lei, cada um. Plano diretor, cada lugar é um. Mas o fio da meada, o entendimento do fluxo é o mesmo para todas as cidades. E eu acho que a questão do problema. Eu falo que o DI, por si só, né, o desenvolvimento imobiliário, que a gente apelida de DI, ele é muito complexo. Então, ele é muito problema. Então, a partir do momento que a gente consegue entender o como resolver aquele problema, facilita. Então, assim, a gente sai... Eu brinco com os meninos que trabalham comigo, eu falo assim, gente, pode ter um terreno muro com muro. Um vai ter um problema que o outro não tem. Sim. Todo dia é um problema diferente. Então, eu brinco que isso mudou até minha vida pessoal, porque... É tanto problema que a gente tem que resolver, que a gente tem que pensar em alternativas, em possibilidades, que te abre um leque, abre a cabeça, literalmente sai da caixinha. Os problemas de casa ficam mais leves também. Os problemas de casa ficam muito mais tranquilos. Então, assim, os problemas do escritório também, consequentemente. Então, às vezes, chega alguém falando assim, nossa, tem um super problema. Não, vamos lá, vamos estudar. O que é o problema? Quando você vai olhar, você fala, não, aí... Bom, estudamos, resolvemos. Ah, é só esse? Se for só esse, vão resolver mais. Mas, normalmente, tem alguns que são muito mais complexos, né? Então, demanda muito da gente. Eu acho que, então, esses 10 anos aí atuando no mercado de incorporação, de legalização em si, depois prospecção, eu entrei na prospecção depois. Eles te completam, né? Porque as experiências adquiridas ao longo dos 10 anos que me ajudam a resolver os problemas que eu tenho hoje. Eu falo assim, eu posso ficar mais 10, que eu tenho certeza que daqui 10 vão ter problemas que eu nunca passei na vida. Eu acho que a incorporação é muito isso, né? Tem um diretor da MRV que fala assim, não, quando é fácil, já é difícil. Então, é um desafio novo todo dia, né? E o período que você passou na RNI, como que foi a experiência lá para você? Foi em qual área também da empresa? Também foi na legalização, lá eles chamavam de novos negócios. Lá foi na época que você trabalhou com o Jordano? Trabalhei com o Jordano nessa época. Jordano, grande amigo, grande abraço, meu irmão. E... Assim, eu lembro que eu cuidava só de legalização na MRV, lá foi quando eu aprendi um pouquinho de prospecção, inclusive com o Jordano também. E aí eu pude entender, porque até então, aqui o meu mundo era muito segregado em legalização, prospecção. E aí, quando eu fui fazer a prospecção e eu entendi que todo o meu conhecimento de legalização me ajudava muito numa mesa de negociação. O proprietário perguntava como que eu ia fazer para legalizar. Normalmente, tem proprietário que não quer saber nada, mas a maioria dos proprietários é curioso, quer saber quanto que ele recebe, quanto tempo ele vai demorar para legalizar o empreendimento dele. Muitas das vezes, ele quer ver o projeto. O que ele vai impactar no projeto.
Mas ele quer ver, ele quer conhecer ele. Então, assim, você ter o domínio da legislação, de atuação ali, você conhecer a cidade, tanto física, mas legal, te ajuda muito nisso. Então, eu acho que foi muito importante para mim esse momento de aprendizado. Aí, na época, eu ajudei a legalizar o primeiro empreendimento aqui de Goiânia. E aí, depois eu voltei para a MRV. Então, assim, foi literalmente um filho, né? Deixei o primeiro filho ali na Rodobens. Então, eu acho que foi um período de enriquecimento profissional muito importante para mim. Ainda estava ali na virada, no amadurecimento profissional e ter mais segurança, em conhecer o processo como um todo, eu acho que foi muito importante para mim, até para eu voltar para a MRV. Então, quando eu voltei, uma das coisas que eu não abri mão de... Eu falei assim, eu quero participar da prospecção. É muito comum, né, vamos pensar numa carreira de uma grande empresa, normalmente o pessoal da prospecção virar um gestor, depois um diretor. Isso é uma carreira não tão comum para a legalização. Ela tem, eu via que ela tinha menos visibilidade e eu falei assim, eu preciso aparecer agora, né? Se expor mais. Me expor mais. Então, foi quando eu voltei para atuar também na prospecção, na época em Palmas. Comecei por Palmas. E depois eu assumi a cadeira de gestora aqui em 2021, em março de 2021. E de lá para cá, aí foi tudo, né? Foi prospecção, legalização, equipe, que demanda muito tempo. Eu falo que onde o tempo ele tem que ser mais direcionado, né? E depois eu assumi Brasília. Já sou quase 2 anos atuando agora no mercado de Brasília, que é completamente diferente do nosso mercado aqui em Goiânia. Já conhecia a cidade, mas nunca tinha trabalhado. E eu já tinha, assim, acompanhei todo o histórico, né? Como Goiânia e Brasília são muito próximos. Então, eu acompanhei todo esse trajeto meu ao longo da MRV, sabia quem atuava em Brasília, sabia que as dificuldades, claro, de uma maneira superficial. E aí, assumi esse desafio. Entendi. Então, Brasília, sem dúvida nenhuma, foi um desafio grande aí para a carreira. Assim, de como virar Brasília numa regional importante para a empresa, né? Que precisava dar bons resultados e como fazer parte disso. Entendi. Daqui a pouco nós vamos explorar um pouquinho mais até essa diferença entre mercado de Goiás e mercado de Brasília. Mas antes eu queria entender de você qual que é a sua visão da diferença entre essas duas frentes de atuação, que você lá atrás entrou mais voltada e direcionada para essa parte de legalização, depois teve a experiência com a prospecção, hoje atua nas duas frentes. Como que você enxerga em termos de perfil, como que você tem que conduzir de formas diferentes essas atuações, o que são os principais pontos? Bom, eu falo que as duas áreas, a gente está falando de negociação o tempo inteiro. A gente pensa normalmente, não, prospecção é negociação, porque eu estou, de fato, negociando um terreno, mas a legalização ela é negociação porque eu negocio todos os dias com a prefeitura. Eu tenho que entender o porquê que a analista me está pedindo isso, faz sentido. O questionamento. Eu acho que o perfil desse profissional, quando a gente fala de quem vai para a mesa, porque tem o perfil do back-office ali, né? A pessoa que vai analisar a informação, a pessoa que vai fazer um serviço mais operacional, mas quando a gente fala do profissional que vai para a mesa, ele tem que ser uma pessoa que tenha jogo de cintura, no sentido de... Articulado. Que seja articulado, que entenda o que a outra pessoa quer. Seja o dono do terreno, seja o analista da prefeitura, seja o cara do cartório. Então, não aceitar o não, a gente leva não o tempo inteiro na prefeitura do dono do terreno, mas o porquê?
pensando no dono do terreno, mas o porquê que ele não aceitou a minha proposta? Saber ler a pessoa, o outro lado da mesa, no sentido de, muitas das vezes, a gente senta com o dono do terreno e ele fala assim, eu quero em dinheiro, quero receber em dinheiro, eu só aceito uma compra, não aceito uma parceria, não aceito uma permuta. Bem comum, né? Acontece todo dia. E aí, quando você começa a conversar, começa a entender o porquê, e se de fato ele precisa, como que você vai convencer ele a migrar para uma parceria, para uma permuta financeira ou física, é a mesma coisa que você faz com a prefeitura. A prefeitura, é claro que tem ali normas e leis a serem seguidas, mas a gente está falando de pessoas. Cada analista, se fosse, vamos falar, um cara crachá fácil, era muito fácil aprovar projeto. Eu pego lei, faço projeto, está tudo resolvido. Mas não, o analista ele pode ter um entendimento de uma baia de acesso diferente que eu coloquei no meu projeto, de uma área de lazer diferente, ele pode entender... Vou dar um exemplo recente. Minha escada, eu aprovo a mesma escada há 10 anos. Agora, um analista falou que eu posso ter um problema na minha escada. Por quê? Né? Então, a gente está falando de cara crachá. Né? Então, assim, mas a gente está falando do outro lado de pessoas que leem, que interpretam aquilo. Então, assim, é entender o porquê. Mas por quê que faz sentido? Muitas das vezes... a gente consegue entender o ponto do analista, o que ele... Porque lendo o papel ali, a gente não entende. Mas conversando com ele, ele fala, não, mas por que você me pediu? Porque o seu acesso aqui está errado. Se for por esse outro... não. Então, você não está pedindo para eu mudar minha baia. Você está pedindo para eu mudar o acesso por esse motivo. E você consegue resolver de uma forma muito mais simples. Então, é uma coisa que eu busco muito. Sempre que a gente vai contratar gente, eu falo, gente, não interessa para mim se é engenheiro, se é arquiteto, se é advogado, se é... Já passou de tudo ali no nosso departamento. Engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, mas a pessoa, ela tem que ser articulada, ela tem que conseguir se comunicar bem, e ela tem que ser dinâmica. Ela tem que saber se portar ali em determinada situação. Não ser tão metódica. Não ser tão metódica, porque assim, o nosso dia a dia é uma loucura. Pode ser, eu comecei o dia hoje. Surgiu uma análise de prefeitura no meio do caminho. Bom, quem está cuidando daquilo ali tem que parar tudo. Para tudo, vamos olhar, vamos entender, faz sentido. Porque, normalmente, nunca é com calma, né? A gente tem a pressão comercial que é lançar, a produção que é construir. Então, a legalização sempre está correndo atrás, é sempre com pressão. Então, a rotina, ela não encaixa perfeitamente. E quem se desestabiliza com a rotina, assim, com a falta de rotina, não consegue seguir o dia. Sei bem. Então, eu acho que a gente passa muito por isso, né? O perfil, eu falo que hoje... O perfil é quase o mesmo, mas a legalização ela tem que ser uma pessoa que seja um pouco mais curiosa. Pode até ser, talvez, um pouquinho mais... não metódica, mas... processual. Processual. Que ela seja mais organizada, que ela consiga fazer um planejamento. E a prospecção, o cara ou a cara... até esse é um outro ponto, porque dificilmente a gente falava de mulher na prospecção. Hoje, no meu time, quem faz prospecção são todas mulheres. Que legal. Mas é difícil. É difícil. E eu não falo isso aqui, eu falo de... eu percebo isso tendo contato com o Brasil inteiro, com outros regionais, com outros gestores. Isso é uma dificuldade, é um preconceito nacional. Mas ela vai conseguir sentar na mesa? Então, normalmente, é mulher na legalização e homem na prospecção. Como quebrar essa barreira? Quando eu comecei a fazer, como quebrar a barreira de ser uma mulher na prospecção, nova na prospecção. Era difícil, então você tinha que saber se colocar, ter a firmeza ali para falar, porque senão
tinha gente que podia não acreditar. Até hoje, eu ainda escuto. Leva para o seu chefe e depois você me dá a resposta da proposta. Até hoje. Então, assim, existe muita coisa, assim, em relação a esses desafios. Mas, em relação a perfil, eu identifico... Então, assim, a gente já sabe, uma pessoa que gosta de... Vamos falar assim, eu falo que gosta de brigar pelo que está certo, né? Então, pela lei, é curioso de não aceitar o não. Eu falo que ela tem muito perfil de legalização. Um cara que ali numa entrevista, você vê que ele gosta de comunicar, ele é articulado, ele sabe se vender. Já vai mais para a prospecção. Mas os dois juntos... aí é pacote completo, sabe? Então, eu falo que tanto a prospecção tem que entender da legalização, isso te dá umas armas poderosíssimas, como a legalização entender da prospecção. Entendi. Eu acho que complementa. Você entende... O cara da prospecção, normalmente, ele está sempre mais ligado às estratégias da empresa, né? E a prospecção, se ela não prestar atenção nisso, ela fica naquele ali, né? Alvará RI, Alvará RI. E como que eu vou crescer, sabendo, tirando alvará e tirando RI? Eu acho que é muito mais que isso. Tem que furar a bolha, né? Tem que furar a bolha. E é interessante, porque assim, você contando aqui a sua história, e eu conecto com aquilo que eu tenho ouvido aqui de várias histórias, né? Já estamos aqui no 23º episódio. E uma das coisas que eu sempre observo em comum entre as pessoas é que as pessoas que se destacam no segmento, no nosso mercado, são pessoas mais proativas. São pessoas que elas não ficam à mercê das oportunidades baterem à sua porta e passarem na sua frente, mas sim profissionais que vão lá, buscam as oportunidades, vão atrás, brigam pelos seus objetivos, traçam os seus caminhos. Então, isso é algo bem interessante assim, que eu vejo em comum entre profissionais que têm esse tipo de sucesso. Eu falo muito que, né, voltando um pouquinho, acho que tem muito do autoconhecimento aí também, né, do onde eu quero chegar. A gente sabe que liderança não é para todo mundo, mas contaram para a gente que é para todo mundo e que eu tenho que ser líder para ser um profissional de sucesso. Mas tem gente que não tem perfil. Claro, é desenvolvido, mas... Às vezes a pessoa nem quer. A pessoa não quer. Assim, às vezes ela, vamos falar assim, entre aspas, né? Se engana. Eu quero ser um líder, mas ela tá ali todos os dias trabalhando num rumo contrário. Então, assim, eu acho que entender... E eu acho que a partir do momento que a gente define onde eu quero, quem eu quero ser, onde a Heloísa quer chegar... eu vou trabalhar para isso. E se eu ficar esperando alguém, né, falar, Heloísa, vamos lá, vamos tentar. O que você acha? Então, eu acho que parte muito da gente, da pessoa mesmo. Então, eu acho que faz total sentido. Show de bola, show de bola. E para onde que a Heloísa está indo? Nossa, eu tenho... esse ano, em particular, eu acho que foi um ano... de muito autodesenvolvimento, assim, que eu tenho estudado bastante, que esse é outro ponto, né? A gente fala assim, não, nunca tenho tempo, eu não tenho tempo para me desenvolver, eu não tenho tempo para ler, eu estou trabalhando demais. De fato, todo mundo trabalha demais, mas para eu chegar lá, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ler, eu tenho que escutar podcast, eu tenho que me atualizar do mercado, eu tenho que... Então, assim, de diversas maneiras. Então, assim, esse ano, eu falo... Eu estava com isso na minha cabeça. Nossa, muita coisa. Tem que ir para Brasília, volta de Brasília. E aí, eu comecei a pensar, sair dessa caixinha do eu não consigo, né? Muita coisa, para a caixinha do... se eu quero, eu vou. É uma escolha minha, então vamos trabalhar para isso, né? Então, eu tenho participado, a MRV, de um tempo para cá, ela tem trabalhado muito isso, de alguns programas internos, e eu
estou participando de 2 ao mesmo tempo, então em um eu sou aluna, no outro eu sou professora. Eu acho que isso agregou bastante, eu acho que assim, o pacote completo, né? E, ao mesmo tempo, aproveitar qualquer tempo que eu tenha e que o meu cérebro consiga pensar ainda, né? Não adianta eu falar que eu vou ler um livro quando eu estou esgotada, que eu não vou conseguir. Mas escutar. Enquanto eu estou no carro, estou a caminho de Brasília, posso escutar alguma coisa que seja interessante. Então, estabelecer algumas rotinas que eu acho que são fundamentais para esse desenvolvimento, né? Então, tem sido um ano muito focado para isso. Então, em relação... Começou lá focado, né, pensando no autoconhecimento, para então saber... o que buscar, do que buscar, em como me desenvolver, no que me desenvolver. Então, eu acho que esse ano tem sido um ano, para mim, muito focado nisso. Que bom, que bom. E você comentou sobre permuta física e permuta financeira. O que tem sido hoje proporção do trabalho de vocês aqui em Goiás, lá no Distrito Federal? Vou falar que 100% permuta financeira. Financeira, entendi. E eu entendo que é muito de mercado, principalmente quando a gente está falando do Minha Casa Minha Vida, né? Quando a gente não explica para o proprietário o que é um, o que é o outro, porque normalmente, diferente de outros diferença básica entre o mercado de Brasília e o mercado de Goiânia. O proprietário de Brasília, ele sabe o que cabe no terreno dele. Ele tem clareza de qual é o potencial construtivo, de quantas unidades vai conseguir colocar. Ele sabe o que é uma permuta financeira e ele sabe o que é uma permuta física. Normalmente, Goiânia, quando a gente fala desses terrenos para habitação popular, que estão mais na saia da cidade, que a gente está falando de vazios urbanos, muitas das vezes o cara só tem aquele terreno. Ele não é rico, ele não tem renda, ele tem aquele terreno. Se eu oferecer para ele na permuta financeira, na permuta física, desculpa, ele tem muito mais... Ele vai ganhar mais dinheiro, na teoria, de novo, entre aspas. Por quê? Porque eu não vou ter algumas despesas. Eu não tenho despesa com comercial, eu não tenho despesa com marketing, com corretor, com transferência de unidade. Não tem essas despesas. Mas será que ele vai ter dinheiro para fazer essa transferência? Então, muitas das vezes, isso se torna um passivo para ele. E o que acontece? Chega lá no momento da gente fazer essa transferência de volta para o proprietário, ele não consegue fazer. Isso é um passivo para mim, porque eu tenho que ficar pagando IPTU daquela... Por mais que, normalmente, IPTU, a partir do habite, a gente coloca como responsabilidade dele, mas a escritura ainda não está passada, porque ele não tem dinheiro para pagar a escritura, não tem dinheiro para pagar o ITBI. E faz sentido, o cara, como os empreendimentos de interesse social são muito grandes, faz sentido eu entregar 40 unidades na mão de uma pessoa? Será que ele se preparou para fazer todo o trabalho de gestão disso, de venda, de cuidado, de tudo? Exatamente. Né? Então, quando a gente fala da permuta física, eu faço questão de explicar todos esses pontos. Quando a gente fala da permuta financeira, é o dinheiro líquido na conta do cara, né? Então, assim, ele não tem que ter a dor de cabeça de vender depois, de achar um corretor que vá, ele não tem a dor de cabeça de fazer a gestão daquilo ali, ele não vai ter que pagar condomínio, ele não vai ter que pagar IPTU, de nada. Então, quando a gente coloca isso no papel, a financeira, eu falo que a financeira é um ganha-ganha, né? Primeiro, a empresa nunca vai querer queimar a unidade e vender baixo. A minha conta não fecha, não faz sentido eu fazer isso. Então, para o cara, ele pode ter certeza que ele sempre vai estar recebendo o maior preço que eu poderia vender. É sócio de um negócio, de uma empresa que busca lucro. Exatamente. Então, principalmente sendo uma empresa de capital aberto, que eu tenho que reportar resultado. Então, assim, e além disso, aí a gente vai para o cara que está pedindo dinheiro. Normalmente, em algum... de novo, diferenças entre mercados. Brasília existia um mito, né, de todo mundo só compra em dinheiro, todo mundo só compra em dinheiro. E eu descobri que não. Era um mito que eu escutava muito.
Mas até conversando, e eu acho que faz parte disso, a gente conversar com outros players do mercado, principalmente quando a gente está falando do Minha Casa Minha Vida, tem espaço para todo mundo. O déficit habitacional é gigantesco. Todo mundo quer moradia, e quanto mais baixo eu tô falando da base de pirâmide, mais gente tem. Então, por que eu não posso trocar uma informação com o meu concorrente? Por que eu não posso saber como ele está fazendo? E aí foi quando eu descobri da permuta financeira em Brasília. Eu falei, gente, de fato, as pessoas fazem. Tem suas particularidades, tem alguns lugares, algumas regiões que não é feito, é feito num percentual menor, ou tem um pouco de dinheiro. Mas quando a gente coloca dinheiro no negócio, principalmente do Minha Casa Minha Vida, eu estou desembolsando 100%, eu estou desembolsando dinheiro antes, dinheiro custa. Então, assim, é claro que eu não vou pagar a mesma coisa. Então, quando eu vou fazendo uma escadinha, né? E no dinheiro, o cara não está correndo risco comigo. O dono do terreno não corre risco nenhum comigo. Então, eu vou pagar a mesma coisa? Não vou. Então, eu acho que na permuta financeira... E eu acho que o mercado de Goiânia está muito consolidado em relação a isso. Tem praças que gostam muito de permuta física, mas normalmente são praças que os terrenos estão... na mão de poucas pessoas. E o cara está acostumado com aquilo. Ele faz a gestão do patrimônio, dos imóveis ali. Agora, quando não é assim, a permuta financeira... Acaba saindo mais. Acaba saindo. Então, assim, aqui em Goiânia, hoje eu não tenho um empreendimento que seja permuta física. Entendi. E o que são as linhas de produto que vocês têm trabalhado nas duas regiões? Bom, aqui, hoje, a MRV, ela tem 5 linhas de produto. Então, a gente tem... Vou falar os nomes e eu volto explicando. A gente tem a linha Essencial, a linha Eco, a linha Bio, essas 3 dentro do Minha Casa Minha Vida. A gente tem a linha Class e o Essência. Class e Essência hoje, até dentro de um guarda-chuva, todo, vamos falar, SBPE. E que a gente não atua aqui em Goiânia. Então, dentro desses 3, linha Essencial, linha Eco e linha Bio, o que é a diferenciação delas, né? O meu Essencial, ele é um produto, na teoria, muito mais enxuto. Então, com uma área de lazer mais enxuta, o ideal é que não tivesse uma vaga por unidade, que eu tenha uma redução de vaga, porque não são todos os clientes que têm carro dentro dessa faixa de renda desse produto. Só que em Goiânia, até pouco tempo atrás, era exigido. Não era, e, além disso, ainda exigiam vaga extra. Então, vamos falar de um empreendimento que, com 500 unidades, eu tinha ainda que ter vagas extras. Agora, se eu sei que o meu cliente não são todos os clientes das 500 unidades que vão ter carro, qual é o sentido de eu ter vaga extra? Né? Então, isso com certeza atrapalhava a mecânica, a conta, e não só isso, o consumidor final. Porque se eu tinha que encarecer o meu produto, eu estava deixando de atender alguém. Claro. Então, nesse plano diretor e com a lei de HIS que permitiu a redução das vagas, aí a gente vai conseguir, vamos falar assim, encaixar um produto de fato essencial. Que é com lazer mais enxuto. Algumas regiões a gente fala também sem piso. Aqui em Goiânia a gente ainda não teve nenhum empreendimento assim. Da linha Eco, e aí sempre falando de 2 quartos, né? 2 quartos, um apartamento com uma média de 39 metros quadrados. Entendi. Um bloquinho, TR mais 3, é o produto de entrada. Sistema construtivo? Parede de concreto. Parede de concreto, tá. Depois, vamos falar, todas essas linhas na parede de concreto, raras exceções, Class e Essência, a gente acaba fazendo alvenaria, mas, por regra, seria parede de concreto. Da linha Eco, é mais ou menos esse mesmo produto, agora normalmente com vaga para todas as unidades, um lazer um pouquinho mais completo e um acabamento melhor. Então, nesse produto, eu vario entre o TR mais 3, mas um pouco melhor localizado, com acabamento um pouco melhor, às vezes um TR mais 3 e às vezes até 10 ou 11 pavimentos, que a gente chama de torrinha. E aí, quando a gente passa para a linha Bio, hoje, o que é a nossa linha Bio? É um produto que eu consigo enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida. Ele vai
ficar flutuando ali entre faixa 2 e o faixa 3. E eu consigo colocar suíte em alguns apartamentos. Então, eu estou falando de empreendimentos que tenham... Aí eu já estou falando de varanda, eu já estou falando de suíte, alguns apartamentos com suíte, outros apartamentos sem. E aí, justamente por isso, o preço flutua. Então, normalmente, os com suíte estão dentro do faixa 3, os sem suíte dentro do faixa 2. Mas já com acabamento melhor, a área de lazer um pouquinho melhor. Então, justamente para que a gente consiga fazer essa escadinha do cliente também. Sim. Então, isso faz com que eu tenha mais alternativas dentro da cidade. Lá, quando eu entrei na empresa em 2015, a gente só fazia bloquinho. A gente começou a fazer a torre um pouco depois. Então, assim, eu tinha menos possibilidades. Até para eu conseguir crescer, vamos falar assim, em volume de estoque, em volume de produto, em volume de vendas, porque eu era limitada. Eu não podia lançar 2 empreendimentos numa região que eu ia concorrer. Um ia concorrer com o outro dentro da mesma empresa. Sim. Não faria sentido. Então, com essa diversificação de produto, eu consigo lançar na mesma região, mas para públicos diferentes. Então, não necessariamente no mesmo local, porque eu não consigo pagar um terreno para fazer um essencial que seja muito bem localizado. Então, as variáveis vão mudando. Entendi. Então, hoje, majoritariamente, vocês têm trabalhado aqui na região, na sua região de atuação, né, Goiás e DF, tem trabalhado no segmento Minha Casa Minha Vida. Sim. No DF, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior. A gente, falando de DF mesmo, né, e não falando de entorno ali, eu não tenho algumas dificuldades por conta de legislação. O tamanho da unidade lá é obrigatoriamente 45 metros quadrados. Eu não consigo reduzir. Então, quando a gente fala de uma habitação de interesse social com 45 metros quadrados, é grande. Deve ter um custo de produção maior também, né? O custo de produção é maior, porque se eu considerar o custo pelo metro quadrado, então uma unidade de 45 é muito menos eficiente do que uma de 39. Né? Mas eu falo custo construtivo, ainda deve ter uma diferença, será? Ou nem tanto? Não, porque assim, nem tanto, porque continua sendo parede de concreto, então assim, mais quando eu pego o custo, porque assim, de resto, a eficiência acaba prejudicando. Então, se eu tenho um custo mais caro, porque eu estou considerando o metro quadrado, eu também vou ter uma dificuldade, eu vou ter que subir esse preço. Então, eu não consigo lançar, eu nunca vou conseguir lançar o mesmo preço que eu vendo em Goiânia. É claro, não só por custo, mas lá o terreno também custa mais caro. Então, e todas essas variáveis entram na conta. E aí, a gente tem uma dificuldade. O teto do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, diferente de um alto padrão, por exemplo, eu não consigo repassar tudo para o meu cliente, porque eu tenho um teto, eu tenho um limite. Não adianta eu falar assim, é um bloquinho, vou vender no faixa 3, que o limite é de 350. O meu cliente que vai morar num bloquinho é o mesmo cliente que vai conseguir, que está disposto a pagar os 350 mil num apartamento. Então, assim, eu descolo, a renda fica diferente. Então, assim, tem que ser todo um estudo, toda uma ciência aí por trás disso, que não escolhi um terreno, recebi um terreno, não, aqui vai surgir isso aqui. Então, assim, a gente tem que estudar a faixa de renda, estudar mercado, estudar concorrente. Então, assim, se o cara tem uma torre na frente dele, sendo vendida a 350 mil, eu vou oferecer um bloquinho, será que ele vai querer? Então, tudo isso. E o mesmo acontece ao contrário. Faz sentido eu colocar uma torre no Morada do Sol? O cliente não vai conseguir pagar, o meu produto vai ficar estocado, eu não vou conseguir vender. No Minha Casa Minha Vida, a engrenagem tem que funcionar muito bem, né? Construção com venda, eu não posso... Se eu não vender, eu não recebo. Eu não consigo evoluir com obra. Então, assim, a engrenagem tem que ser muito perfeita. Isso é interessante você trazer esse ponto, porque, assim, eu já observando o mercado, nunca tive atuação tão forte no segmento. O produto que eu participei mais foi São Paulo Capital, que acaba tendo
uma tônica diferente. Mas o que eu observo muito de algumas empresas no segmento, e às vezes até empresas menores que estão começando, que ainda não tem tanto a mão da atuação no segmento econômico, é negligenciar justamente isso aí que você está falando. Exatamente. De entender que não é porque é minha casa, minha vida e que a demanda é gigantesca que qualquer produto em qualquer lugar vai funcionar. E eu vejo muita empresa com essa cabeça de achar que vamos fazer Minha Casa Minha Vida aqui na região, porque a região tem demanda e vai funcionar. Mas o produto que você está colocando está encaixado com essa demanda, que é o que a gente tem que fazer em qualquer segmento, mas no segmento econômico acaba tendo nuances diferentes, como a questão de crédito, de renda comprovada para poder conseguir repassar no banco. Então acaba tendo desafios grandes aí que muitas vezes eu vejo empresas e profissionais negligenciando essa análise, né? A conta tem que fechar, né? Primeiro de tudo. Então, assim, quando isso não é analisado a fundo, no detalhe, meu produto não vai dar margem. E a questão é que a margem do Minha Casa Minha Vida, ela é muito apertada. Então, como fazer com que isso funcione, como dar sentido a isso, é no volume. Então, assim, eu consigo gerar um volume maior e minha engrenagem tem que rodar perfeita. Então, assim, eu tenho que estudar sequenciamento de lançamento, porque o comercial não pode ficar sem estoque. Então, vamos falar assim, eu tenho um produto eco em determinada região. O meu comercial, vamos falar, do essencial e o eco são a base. O meu maior volume de vendas está nisso. Então, assim, se em determinada região o comercial fica sem esse produto, eu vou gerar um buraco no meu volume de vendas. E, ao mesmo tempo, se eu reduzir volume de vendas, a minha produção tem que estar muito casada. Então, na questão da industrialização novamente, a gente tem que falar de sequenciamento de equipe. De obra. Eu tenho que falar de sequenciamento de forma, porque a minha forma não pode ficar parada. É dinheiro. Eu tenho que tirar de um lugar e levar para o outro. A minha equipe, será que faz sentido? Eu lanço uma obra na construção civil de interesse social, a velocidade das obras são muito rápidas, né? Justamente por parede de concreto. Então, faz sentido eu ficar, vamos falar, num sobe e desce de volume de lançamento, de obra, de equipe. Eu ter que recontratar todos os dias pessoas novas, sendo que eu formei aquela equipe. Ou eu ter uma constância e, com certeza, fazer a segunda obra mais barata do que a primeira. Eu acho que essa engrenagem é o desafio. E não é fácil. A gente vê algumas... A própria pandemia, né? Foi um desafio muito grande em relação a isso. O teto ainda não tinha sido ajustado, então como que a gente apertava a engrenagem foi muito desafiador e a gente viu que nem todo mundo saiu do outro lado, né? E até hoje, porque o nosso ciclo são de 3 anos, né? Então, nós estamos em 2024, o que a gente vendeu em 2021 é o que eu estou terminando de construir, que eu estou colhendo resultado. Então, assim, a gente ainda não terminou de colher todos os frutos pós-pandemia. E vem melhorando, né? Então, a partir do momento que a gente falou, opa, o custo subiu demais, não temos um teto, não consigo desenquadrar, onde que eu vou ter que apertar, como que eu vou ter que ser mais eficiente, acho que ainda teremos, ainda está desafiador. Com certeza, do que a gente está até prospectando hoje, pós-pandemia já, né? Aí eu tenho certeza que vão ser outros desafios, talvez não seja uma pandemia, mas a gente sabe que sempre vai ter alguma coisa diferente, mas que vão agregar nisso, né? Então, acho que a gente já aprendeu um pouquinho. Acho que todo desafio grande, assim, ele nos ensina ou o que fazer ou o que não fazer, né? Então, eu acho que foi muito importante isso pra gente. Bacana. E proporção hoje, faixa 2 e faixa 3, o que são números? Olha, hoje eu tenho 70%, aqui em Goiás, 70% dentro do faixa 2 e 30% no faixa 3. Pensando em land bank e
em estoque de venda. Estoque de venda talvez seja até um pouco menor, porque eu tenho menos empreendimentos bios, né? Normalmente, que são os mais caros e que estão ali dentro da faixa 3. Mas algo saudável aqui para a gente, para regional como todo, seria um número assim, 70, 30. E no DF, aí eu já tenho quase nada no faixa 2, né? É um desafio atuar no DF dentro do faixa 2, porque são o teto com R$264 mil e uma unidade de 45 metros quadrados é difícil. Então, a gente tem que estudar algumas possibilidades. Uma vantagem que Brasília tem que a população já está adaptada é a questão da redução das vagas. Lá, todo mundo está acostumado a parar na rua. A gente não está falando da baixa renda, a gente está falando da alta renda. Então, isso já é mais fácil, mas até pouco tempo atrás a gente não fazia, né? Então, a gente tem que analisar, tem que entender o mercado, justamente porque em determinado momento, nós que temos experiência, apesar de ter tanta experiência nisso, não fizemos, né? Então, como que a gente ajusta, como que a gente refina isso? Aprendizado constante. Sempre. Todo dia. E o que é a representatividade hoje em termos de volume de mercado? Eu estou falando de volume geral do Minha Casa Minha Vida aqui da região. Não sei se você tem esse número específico daqui ou do Centro-Oeste, de repente. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Como eu falei, né? A intenção é lançar 2.000 unidades ano. O mercado... Quando a gente fala de imóveis, eu não vou nem falar de casas, pensando mais em blocos e torres. Eu acho que não tenho o número exato para te falar, Manuel, mas em relação ao lançamento, eu acredito que a gente atinge ali pelo menos uns 40%, mas aí, claro, entra casas, aí entra lotes, entra uma série de outras coisas que nosso share, normalmente, ele flutua ali entre 20% e 25% das vendas do Minha Casa Minha Vida. Então, mas quando a gente fala de produto mesmo, né, vertical dentro do Minha Casa Minha Vida, eu acredito que seja em torno disso. E isso é número baixo hoje frente... Muito baixo, né? A gente tem potencial enorme. A gente não tem tanta concorrência aqui no mercado. Vamos falar, 4 empresas que atuam, mas a gente não tem nem grandes empresas. Então, assim, o pessoal aí começa a estudar, então a gente já ouve rumores, alguma empresa está estudando, mas não chega a atuar. Então, assim, 5 empresas aqui que eu lembrei agora contando que a gente sabe que atua, mas com volume menor de lançamento, né? Então, eu acho que hoje MRV e Tenda são as empresas que têm a maior representatividade aí dentro desse volume. Mas a gente tem outras empresas que atuam dentro do segmento, Vega, Realiza, Vila Brasil, então, que atuam dentro do segmento, eu acho que são as maiores. Então, às vezes a gente enxerga produtos pontuais, separados de outras empresas menores, mas que não tem uma sequência. Uma escala grande, eu acho que essas 5 empresas são as empresas que têm maior representatividade hoje no mercado. Entendi. Mudança do plano diretor aqui de Goiânia, o que é o impacto disso pro segmento econômico? Bom, foi uma luta. Né? Eu acho que interesse social, a gente fala muito de vazios urbanos. Então, por mais que a gente falasse de uma Goiânia compacta, que a gente falasse de adensar mais, a gente pensava, e eu falo a gente Goiânia, né? Não como empresa, mas Goiânia pensava muito no alto padrão. Então, a gente conseguia centralizar ali os verticais no centro da cidade, em determinados bairros, mas os vazios urbanos, a gente ainda, tanto no plano antigo e até na primeira aprovação desse plano, a gente falava de um adensamento de uma unidade a cada 60 metros quadrados. Se eu estou falando que a minha unidade tem 40 metros quadrados,
será que faz sentido? 1 para 60? Será que eu conseguiria adensar mais, mesmo com um produto de bloquinho, que é o básico, que todo mundo faz? Não fazia. Então, como que a gente poderia ocupar esses vazios urbanos, né? A gente tinha sempre que buscar um PDU, que a gente tinha que fazer uma doação de 15%, e muitas das vezes a prefeitura fala assim, não, mas você pode doar em contrapartida para mim. Posso, estava previsto realmente na lei a doação em contrapartida. Mas fazia sentido? Não fazia, porque eu tinha terreno sobrando dentro ali, né, do terreno que a gente adquiria. Então, eu tinha que fazer essa matemática. O terreno chegava, a primeira coisa que fazia era quantas unidades cabiam. Podia ser muito pequeno, podia ser grande. E a primeira aprovação do plano, desse novo plano, saiu da mesma forma, com 1 para 60. Então, acho que foi muita participação do mercado, dessas empresas que têm maior relevância, questionando e falando, olha, isso pode ser que lá atrás fizesse sentido. Hoje, até com norma de desempenho, os empreendimentos têm que ter determinado layout, tem um layout mínimo exigido pela norma de desempenho, que me permite reduzir o tamanho da unidade. Então, eu lembro que a lei de vazios urbanos ela foi ansiosamente aguardada para ver se a gente conseguiria ou não ter essas alterações na lei, né? E, de fato, tivemos. Então, porque no primeiro plano estavam para 60, mas não podia nem ser em qualquer vazio urbano. Então, assim, como que eu estou falando de adensar uma cidade se eu não posso ocupar os vazios urbanos com empreendimentos de interesse social, que é interesse até para a prefeitura, né, para todo mundo. Eu gero emprego, eu gero IPTU, eu desafogo a lista ali da habitação da prefeitura. Então, tinha que fazer sentido. Eu acho que foi uma discussão muito grande. Eu acho que a lei do HIS veio ainda mais com essa vertente. A gente, apesar de já ter discutido sobre a EIS, a gente tinha algumas manchas, né, no plano diretor antigo que eram determinadas como áreas de área especial de interesse social, mas ela não tinha algumas informações que eram imprescindíveis. Redução de vaga, agora a gente pode fazer mais ou menos, assim, o mínimo é 30% de vagas, é uma vaga a cada 3 unidades, e eu ainda posso substituir 30% disso por moto. Quando eu falo daquele produto essencial, faz sentido? Faz muito sentido. E determinados lugares da cidade é permitido 0 vaga, quando eu estou perto de um eixo, quando eu estou próximo de determinadas vias. Isso, na legislação de Brasília, por exemplo, já estava previsto em alguns lugares. Eu tenho 0, outros lugares eu tenho 50%. O máximo que a legislação exige, vai exigir 50%. Então, assim, eu acho que isso vai mudar bastante o nosso mercado de agora para frente. Potencializar o econômico. Potencializar o econômico. Porque... e aí, de novo, é uma tentativa, né? Assim, a gente nunca viu empreendimento aqui sem vaga. Como que vai ser? Será que o cliente vai gostar? É aquela história, né? É a mesma história da piscina. Todo mundo quer piscina no prédio, mas quem usa piscina? Então, será que o cliente vai ter essa visão? Eu quero uma vaga. Ele tem um carro, às vezes não tem um carro. Não tem um carro hoje, mas eu vou querer um carro um dia. Será que ele vai se apegar a isso? Então, assim, estamos num momento de uma série de incertezas, mas, ao mesmo tempo, eu consigo atender um cliente que antes eu não conseguia, porque eu consigo reduzir esse preço, né? Então, vai beneficiar uma parcela da população que a gente até então não estava conseguindo atender. E o que eu acho que é mais importante também nessas mudanças e nesse processo é deixar para que o mercado se autorregule e o próprio mercado direcione isso, porque obviamente que o empreendedor não vai desenvolver um projeto para poder não vender, para poder não ter demanda. Sim. Agora, se existem clientes que estão aptos a adquirirem esse perfil de imóvel
clientes que hoje não utilizam de carro ou se dispõem a não utilizar de carro ou buscar alguma outra solução para poder guardar seu carro, porque ele quer morar mais próximo da região central da cidade, e isso para ele é mais importante do que o próprio carro em si, é o mercado que vai dizer. Eu falo porque eu vivenciei essa mudança do HIS na lei e na prática no mercado de São Paulo. Na época eu atuava lá, e o mercado de São Paulo também tinha as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Será que isso vai funcionar? Será que não vai? É lógico, o mercado de São Paulo tem uma outra vertente, um outro perfil de cidade, com uma infraestrutura de transporte público diferente. Só que, na prática, a gente foi assim, sentindo aquilo ali, como que estava acontecendo e tudo. E, obviamente, o mercado respondendo a tudo isso. Lá em São Paulo teve uma tração esse tipo de produto sem vaga de garagem, que eu até acho que Goiânia, assim, não sei se é esse o caminho, é essa a jornada que Goiânia vai trilhar, pelo menos não nesse momento recente, no volume que foi São Paulo, porque São Paulo virou absurdo, assim, o volume de produtos sem vaga de garagem. Só que ter alguns produtos com uma atuação chave ali em regiões específicas e tudo, por que não? E a gente está falando, né? Você deu o exemplo de São Paulo, a gente está falando de uma cidade que tem uma mobilidade urbana muito maior do que Goiânia, né? Então, o transporte público funciona de uma forma muito melhor. Que Goiânia ainda não está nesse ponto. Mas, para as proporções que temos hoje, eu acredito sim que vai funcionar, que a gente vai conseguir atender esse cliente. E eu acho que, normalmente, isso é muito mais, vamos falar assim, uma crença limitante nossa, do incorporador, do que do mercado. Do mercado, entendi. Então, assim, é a mesma coisa do sem piso. Mas o cliente não compra sem piso. Compra. Tem empresa fazendo sem piso em Goiânia, de interesse social. Se tem cliente que compra, existe o mercado. Né? Então, se tem demanda, se tem a oferta, vai ter a demanda. Então, eu acho que, às vezes, essas crenças são muito mais nossas de... o novo é o novo. A mudança, nunca foi visto, é a mudança. Então, eu acho que a gente tem que começar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Daqui um tempinho a gente conta como foi. Bacana. E você falou muito sobre a HIS, a gente sabe dessa mudança recente que teve aqui no mercado de Goiânia. Brasília tem alguma coisa nessa linha? Como é que funciona? Bom, Brasília vai passar por uma alteração de plano aí, mas que eu tenha conhecimento, ainda não surgiu nada em relação a isso. Eu acho que essa questão das unidades, da metragem da unidade, hoje a gente tem a norma de desempenho que resolve isso. Por que ser mais restritivo que a própria norma de desempenho, né? Por que exigir lá as unidades, 100% das unidades precisam ser acessíveis? A gente tem outras formas de atender essa população. Eu acho que são vários questionamentos. Talvez até, não sei, mudança de método construtivo que permita essa alteração. Não sei, mas sem dúvida isso é algo que impacta a população, a atuação no DF e que tem uma parcela da população não atendida, né? Porque no faixa 2, hoje, praticamente, vamos falar, são poucas empresas que atuam no faixa 2 dentro de Brasília. E aí, de novo, já em regiões muito mais distantes. Vocês estão em quais regiões ali? Hoje a gente está atuando Ceilândia, Samambaia, Santa Maria e Nugama. São as 4 regiões administrativas que a gente tem atuação e que estamos procurando. Então, assim, e é desafiador procurar. Brasília, os terrenos são muito pequenos. Normalmente, para interesse social, a gente precisa de terrenos maiores. Então, é uma série de desafios em Brasília para a gente conseguir enquadrar esse produto, né? Então, fazer um loteamento, para fazer um grande complexo para 3, 4, 5 mil unidades. Quanto tempo isso demora para ser legalizado?
Eu acho que em Brasília isso precisa né, ser mais estudado, mas a gente tem tanto espaço, tanto vazio urbano também dentro dessas regiões. Não faria sentido a gente tentar adensar elas um pouco mais, fazer com que isso viabilizasse, ao invés de levar para regiões mais distantes, levar para um espaçamento ainda maior da cidade. Se eu estou levando um condomínio de 4, 5 mil unidades, eu preciso levar equipamento. Né? Então, assim, o empreendedor entrega área pública. E aí? O governo vai fazer um equipamento, ele vai construir uma escola, a gente está falando de 4 mil unidades, se eu estou falando de 4 mil unidades, são pelo menos 12 mil pessoas. É uma cidade. Né? Então, como que a gente consegue encaixar isso? Isso tanto lá quanto aqui. Eu acho que a importância da gente ocupar esses vazios urbanos é nesse sentido, e não de ir mais para as bordas. A gente tem que trazer, na verdade, mais para o centro. Desenvolver mais centralidade. Exatamente. Em áreas que já estão adensadas. Eu acho que a MRV busca muito isso. Então, assim, quando uma das primeiras coisas, a gente recebe terreno, está muito distante, se não tem uma infraestrutura próxima, já não faz sentido para o meu produto. Né? Então, analisar tudo isso. Porque o cliente também, será que ele vai querer morar lá? Ele vai, mas por um preço mais baixo. Então, como que é essa construção, né? Aí entra o urbanismo, né? A visão entra urbanística o urbanismo. Bacana. E um outro ponto também que eu queria ouvir de você como que isso funciona na prática. Eu sei que vocês têm o programa lá de relacionamento, na parte de prospecção, de relacionamento com corretores. Terra Verde, é isso? Terra Verde. Como que funciona esse programa? Na verdade, o Terra Verde ele foi criado pensando em criar uma fidelidade do corretor. Em como fazer com que aquele corretor trouxesse as áreas certas para a gente. Que precisamos de um perfil específico, né? Um tamanho mínimo, o que eu preciso ter na região. E a intenção como eu vou comprar essa área, né? Seja o corretor que trouxer a área para ser comprada em dinheiro, eu prefiro uma área em permuta financeira, em permuta física. Então, se esse cara me trouxer o terreno que eu quero, eu vou remunerar ele melhor. Então, a gente criou um programa justamente para fidelizar o corretor, que ele vai subindo de categoria. Então, quanto mais terrenos encaixados no meu perfil ele trouxer, melhor eu vou remunerar ele. Então, é realmente um programa de fidelidade para o corretor de terrenos. Ele pode fazer oferecer o terreno diretamente via site, via Terra Verde, mas às vezes corretores que trabalham com a gente também podem descadastrar. Então, a gente fez todo um trabalho de corretores que já atuavam com a gente, que eram parceiros nossos, falaram assim, olha, se cadastra no Terra Verde, você já sabe o perfil que a gente procura. Eu acho que essa relação, ter uma relação mais próxima, né, com esse corretor. Isso é super bacana. Com certeza. E, Heloísa, para a gente partir aqui para a parte final do nosso episódio, o que você daria de dicas para quem está querendo seguir ou já está nessa carreira executiva, mas quer crescer no segmento? O que são as principais dicas suas? Se desenvolver como estudando de fato o técnico, ferramentas de liderança, de inteligência emocional, se atualizar. Sempre, né? A gente sempre precisa... É engraçado, a gente senta com o dono do terreno, ele quer falar de um assunto que a gente tem que saber falar. A gente tem que criar um vínculo. Então, se atualizar, eu acho que entender da legislação... É claro que hoje eu atuo... A minha intenção é que as pessoas que trabalham comigo saibam muito mais do que eu sobre legislação, mas eu acho que isso é fundamental para atuar e para fazer essa escadinha do crescimento. Eu acho que esse conhecimento é fundamental.
Show de bola. Vamos lá, para a gente partir para a nossa parte final aqui do episódio, é o que a gente chama de sprint imobiliário, né? Que é um perguntas e respostas, jogo rápido, então queria ouvir de você a resposta de algumas perguntas. Mercado imobiliário precisa de conhecimento e informação. Pouca gente sabe e entende o que a gente faz, e principalmente quando a gente fala de interesse social. As pessoas ainda não entendem a realidade. Nem poder público, nem o mercado como um todo. Então, acho que é fazer de fato, informação e conhecimento. Show. O que você mudaria no segmento se você tivesse o superpoder? Eu acho que de novo, o conhecimento, se pudesse ensinar para todo mundo assim, sabe? Rápido, ajudaria. Mas uma coisa que eu acho que faz muita diferença no nosso mercado é a velocidade com que as coisas acontecem. Então, se a gente conseguisse melhorar um pouquinho dessa velocidade, que fosse na aprovação dos empreendimentos, que hoje a gente leva 18, 24, dependendo de loteamento, 5 anos para aprovar um projeto, o quanto o mercado ganharia e a cidade ganharia se a gente pudesse fazer isso muito mais rápido. Sim. Então, eu mudaria isso, com certeza. Show. Sofri bastante já. Bom ponto. Imagino ter sido uma grande dor e ainda ser. Né? E o que você diria para a Heloísa de 15 anos atrás? Continua, acredita que no final vai valer a pena. Eu acho que a Heloísa de 15 anos atrás tinha traçado um objetivo claro, assim, justamente para quando ela tivesse 30 e o depois, né? Eu acho que nessa virada eu fiz, e agora? Quais são os próximos passos? Qual é o novo desafio? Então, eu acho que quando ter a meta clara ali me ajudou bastante a saber o caminho. Então, confia que vai dar certo, sem dúvida. Show de bola. Dica de leitura, tem algum livro que você... Olha, eu terminei de ler agora, há pouco tempo, um livro que chama Pense de Novo, que eu gostei, que me fez refletir bastante, que é justamente nesse mundo que a gente vive, que tudo está muito polarizado, de como aceitar a mudança, como repensar, saber repensar, o momento de repensar e como repensar. Eu achei que ele trouxe bons questionamentos para o momento que a gente vive hoje. Que bom, que bacana. Já está anotada aqui a dica. E mensagem final que você queira deixar? Bom, mensagem final... eu acho que vale muito a pena a gente investir em conhecimento. Seja técnico, a gente fala muito de soft skills e hard skills, né? O técnico e o que não é o técnico, né? Como que a gente... O que é comportamental e que hoje, antigamente, a gente prestava muita atenção. Numa entrevista de emprego, a gente só falava do técnico. Hoje, a gente falou que a gente busca perfil. Então, como a gente desenvolver isso desde cedo, né, na carreira, eu acho que a minha mensagem final seria justamente para quem está começando. Desenvolva também o comportamental, desenvolva também as suas habilidades fora a matemática, fora o direito, fora a leitura, mas como você desenvolve todo o resto, né? Então... Bacana, show de bola. Redes sociais, tem alguma que você queira, ou sua, da empresa? Bom, as minhas, meu Instagram é elo.salgado. Até pouco tempo atrás eu não tinha nem Instagram, então não sou uma pessoa ativa. LinkedIn, Heloísa Salgado. E da empresa, MRV em todas as redes sociais. O Instituto MRV é um instituto da empresa que também é muito direcionado para ações sociais, que fez um trabalho muito legal aí no início, alguns meses atrás, no Rio Grande do Sul. Eu acho que vale a pena divulgar. Show de bola. Você falou questão de presença nas redes sociais, eu sempre bato muito na tecla com as pessoas que eu converso, seja às vezes alguns aqui no episódio, alguns outros eu falo nos bastidores.
que é o convite e meio que uma obrigação nossa do setor de começar a levar mais conteúdo, principalmente quem tem bagagem, né? Porque às vezes o nosso segmento fica representado por profissionais que não tem tanta experiência prática, não tem tanta vivência e bagagem ali no setor. E de outro lado a gente reclama, nossa, mas ali fulano falando e não sabe nem o que está falando, mas... E eu já vivi um pouco disso, né? A gente normalmente não se expõe, né? E a questão da exposição, mas é importante, assim, profissionais como você que tem essa experiência, essa bagagem, se expor, né? E estar presente também no mundo online, não só no offline. Eu tô devendo. Tá feito aí o convite. Combinado. Heloísa, então é isso. Muito obrigado pela participação. Sem dúvida nenhuma, muito conteúdo você trouxe aqui sobre a MRV, sobre o mercado econômico aqui de Goiás, Distrito Federal. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e pelo conteúdo que você trouxe para nós. Obrigada pelo convite. Adorei conversar. Obrigado. Pessoal, então é isso. Tá aqui mais um grande episódio do Ink Talks, nosso 23º episódio. Para você que nos acompanhou aí, espero que tenha gostado. Curta, compartilhe com as pessoas que você entenda que sejam importantes de conhecer esse episódio. Para você também que está aí nos assistindo, fica as nossas redes sociais. A minha, Manuel_Bruno, a do Ink Talks, ink.talks e Dome.inteligência, a minha empresa. Em todas elas a gente posta bastante conteúdo sobre o segmento. Comente aí também sobre o que você achou desse episódio. Um forte abraço e até a próxima.